Fala, minha gente! Boa sexta-feira, só mais meio período. Bom dia para você. Você que está em toda Santa Catarina, estamos ao vivo para Criciúma, Blumenau, Itajaí, Chapecó, Lages, Grande e Florianópolis. Estamos no ar para todo o estado nesta sexta-feira ensolarada. Dona Gabi, bom dia, tudo bem com você? Oi, Fernando, bom dia para você, para quem está em casa assistindo. Ótima sexta-feira para todo mundo. O dia começou com sol, mas não garanto que ele vai ficar até o final. Mas você sim, fique com a gente até a 1h15 com as principais informações aqui de Santa Catarina. Notícia de um jeito diferente, você só vê aqui no nosso meio-dia. Sempre ao vivo, em tempo real, o que está acontecendo, os nossos repórteres mostram aí da sua região. Vamos ver o que é notícia para a gente fechar a semana? Olha, o prefeito de Itajaí fica em sessão que levou 9 horas. Julgamento do processo de cassação do prefeito e vice de Itajaí foi finalizado e o processo de impeachment foi arquivado. Morastone fica. Todas as informações e, claro, a análise de Roberto Azevedo a partir de agora aqui no nosso meio-dia. No SBT Comunidade, moradores de uma cidade aqui do estado estão aguardando há mais de 2 anos pela reabertura do mercado público do município. Olha que bonito que ficou, em Biguaçu. O espaço passou por uma reforma, aparenta estar em ótimas condições, mas mesmo assim a estrutura está fechada, sem uso, não tem comércio nenhum. Por quê? A gente foi até Biguaçu, na Grande Florianópolis, para descobrir. E ainda, uma entrevista aqui no estúdio exclusiva com o secretário adjunto de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina para falar sobre o pacote bilionário de obras e investimentos em rodovias catarinenses. É o Estrada Boa. Vem junto! Será que vai ter obra aí na sua região? Começou mais uma etapa do programa de regularização fundiária de Lages. Em instantes, você vai saber o que precisa para regularizar o seu terreno na cidade. Tem também o SCC Esporte com Dominique Cabral e os detalhes dos jogos que vão ocorrer no fim de semana. E, é claro, a previsão do tempo. Sexta-feira começou com temperaturas altas e a presença do sol. Mas será que até o fim do dia teremos mudanças? E como fica o fim de semana? Eu te conto a partir de agora no SCC Meio-Dia. Estamos no ar. Fique com a gente. Deixa eu te prometer uma boa companhia na hora do almoço. De quebra você fica bem informado aqui no nosso meio-dia. Agora a gente vai trazer as primeiras informações da previsão do tempo para você já programar a sua tarde de sexta-feira. Tem sol e calor para todo mundo hoje, hein, Gabi? Amanhecemos assim, né? Com sol e com calor. Vamos ver como está o tempo agora em Itajaí, no litoral norte. Olha que dia lindo, olha que imagem linda. Minha amada Itajaí. Muito lindo dia na cidade. A gente não vê nuvens, tantas nuvens no céu. Um céu bem limpo em Itajaí, no litoral norte. Agora vamos para Blumenau, no Vale do Itajaí. Vamos ver também um dia aberto, sol aparecendo, tempo firme, nenhuma nuvem no céu, um dia bem aberto em Blumenau. E Joinville, no norte do estado, como será que está o tempo? Também. O sol aparece, não vejo muitas nuvens no céu, até um ventinho leve em Joinville, mas também um tempo aberto. Olha, amanhecemos com sol e calor nesta sexta-feira, mas ao longo do dia vai chover. Nesta tarde, as nuvens devem aumentar no estado, trazendo aí pancadas de chuva. Isso entre o final do dia e a noite. Essa chuva, gente, ela começa nas regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, por conta de um ciclone extratropical que se formou na Argentina e no estado gaúcho. Isso, é claro, vai trazer alguns transtornos e refletir também aqui em Santa Catarina. Por alguns momentos, a chuva pode ocorrer de forma intensa e acompanhada por temporais isolados, com raios, rajadas de vento e granizo, o que deixa o risco moderado a alto para ocorrências relacionadas aos temporais. O vento ele ganha força. Do oeste aos planaltos, as rajadas de 35 a 40 km por hora, mas elas podem ficar acima de 70
km por hora, trazendo aí risco de destelhamentos, queda de galhos de árvores e também de energia elétrica. Muita atenção para Santa Catarina na tarde desta sexta-feira. Em relação às temperaturas, elas continuam altas ainda, as máximas. O sul do estado, por exemplo, pode superar os 30 graus. O norte do estado também pode ter temperatura de até 30 graus. O Vale do Itajaí de 32 graus. Aqui na Grande Florianópolis a gente pode sentir os termômetros chegarem até os 26 graus. Daqui a pouco eu conto como vai ficar o tempo para esse sábado e também para o domingo, ideal para você conseguir se programar. Agora vamos falar de esportes. Dominique Cabral já está chegando por aqui com as primeiras informações, né, Domi? Bom dia. Isso mesmo, Gabi. Bom dia para você aí de casa. Vamos falar então dos primeiros destaques do esporte. A gente já começa essa primeira entrada passando a agenda dos times catarinenses no final de semana. Pela Série B, o Avaí joga amanhã contra o Tombense, 3h30 da tarde na Ressacada. O Criciúma enfrenta o Ituano, 5 horas da tarde, fora de casa. E a Chapecoense entra em campo no domingo contra o Novo Horizontino, 3h45 da tarde. Pela Série C, o Brusque entra em campo contra o Náutico, 4 horas da tarde, o Brusque que já está classificado. E o Figueirense joga com Volta Redonda, 7 horas da noite, fora de casa. A situação do Figueirense que não é muito favorável, já que se quiser ir para a segunda fase, precisa ganhar os 2 próximos jogos e ainda assim depende de resultado. E hoje tem convocação da seleção brasileira, vai ser a primeira no comando do técnico Fernando Diniz. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes dessa convocação. E ainda hoje eu volto com mais destaques do esporte e a gente conversou com um atleta aqui do estado que ficou milionário jogando pôquer. Tudo isso você já sabe, né, Gabi? 12h40 eu tô de volta. Milionário jogando pôquer. Sabe jogar pôquer, Domi? Não sei, você também sabe? Também não sei, mas agora eu quero aprender. Até daqui a pouco, Até Domi. daqui a pouco. Fernando Machado, seguimos com você. Já nesse primeiro momento, também Roberto Azevedo, depois do esporte, a primeira de política, o que repercute hoje em Santa Catarina. Roberto, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Olha, uma boa notícia para a economia do segundo maior produtor de frango e o maior exportador de frango congelado desse país. Santa Catarina teve a notícia de que o Japão, o governo do Japão, encerrou aquele embargo à carne de frango produzida em Santa Catarina. A gente tem aí imagens quando o embaixador do Japão no Brasil esteve com o governador Jorginho Melo. Bem verdade que eram 28 dias de embargo. O Japão ficou preocupado com algumas ocorrências de gripe aviária no Brasil e em Santa Catarina. Mas foram com animais silvestres, depois foram com animais fora de grandes propriedades de produção. Foi feito o alerta, Santa Catarina fez todo o trabalho sanitário para impedir a evolução da doença e que ela chegasse no lugar onde se cria o maior contingente para abate. E isso deu certo. Agora o Japão derrubou esse embargo e logo, logo vai estar comprando a carne de frango produzida em Santa Catarina. É uma grande notícia, porque o Japão é muito rigoroso na sua análise de produtos animais e vegetais que compra e poderia ter um efeito cascata. Outros países podiam entrar na mesma situação. Não é o que vai acontecer. Santa Catarina tem uma grande notícia. A avicultura de Santa Catarina é por demais reconhecida no mundo inteiro e o nosso trabalho sanitário, principalmente feito pela SIDASC, é número 000. Não é nem o primeiro, é antes do primeiro, de tão bom que é. Aí está, o Japão volta a comprar carne de frango de Santa Catarina, isso movimenta a nossa economia, o meio rural e para o consumidor aqui no prato, né? No consumo final, na compra final. Mexe alguma coisa, valor, preço ou não? Não tem efeito. Não tem efeito até porque quando você tem um problema com exportação, você redireciona para outros mercados ou até para o mercado interno. Aí haveria mais oferta, mas não foi o caso, não teve esse efeito econômico, nem negativa, nem positivamente no bolso do brasileiro. Coisa boa, e continua gerando emprego, fortalecendo a economia de Santa Catarina. Bora lá, Japão, bora lá comer o franguinho catarinense, porque no Japão também tem franguinho na panela. É verdade. Vamos seguir por aqui, tem operação policial acontecendo em Santa Catarina. Já vou dividir tela com o nosso PC, direto de Blumenau, porque uma organização criminosa foi alvo desta operação na manhã de hoje em Blumenau. É muita polícia.
São muitos homens da Polícia Civil. Veja só, olha o momento em que ele sai. Se tiver áudio, pode colocar. 20 minutos faltando para o meio-dia. Você que está chegando agora aqui no SBT, veja comigo. Operação na região de Blumenau. Olha só os carros da polícia. Gente, é muita polícia. É muita polícia. Mais de 20 mandados de prisão preventiva foram cumpridos e o PC está comigo ao vivo para contar todos os detalhes desta mega operação que parou a cidade por aí. Ei, ô PC, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e aliciamento de menores para o tráfico de drogas estão entre os principais crimes cometidos pela organização criminosa que age em todo o estado e que é alvo desta operação realizada nesta manhã aqui em Blumenau. A ação ou as ações criminosas, segundo a polícia, são cometidas principalmente aqui em Blumenau, no bairro Passo Manso, na região conhecida como Brooklyn. 80 policiais de toda a região começaram logo cedinho esta operação, que cumpre 56 mandados judiciais, 23 deles de prisão preventiva. Quem comanda a operação é o delegado Bruno Fernando, que tem mais informações. Após 6 meses de investigações, conseguimos identificar 23 pessoas que estão atuando para essa organização na promoção do crime de tráfico de drogas, comércio de armas, aliciamento de menores para o tráfico, entre outros crimes, e ainda estavam realizando espancamentos e até homicídios, principalmente na região do Brooklyn. Então hoje, com o apoio de policiais civis de toda a 3ª Delegacia Regional de Blumenau e ainda com policiais civis da cidade de Jaraguá, Brusque e Itajaí, nós realizamos o cumprimento desses mandados. Este, portanto, o delegado Bruno Fernando e Fernando Machado, dos 23 mandados de prisão preventiva, 15 já foram cumpridos ao longo desta manhã. 15 suspeitos já foram presos. E nós voltamos ao estúdio. Com você, Fernando. Mega operação na região de Blumenau. O PC está lá ao vivo com o microfone do SBT mostrando pra gente. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Até mais, PC. Olha só a imagem que a gente recebeu aqui, a crueldade contra esses cavalos em Joinville. Veja comigo. Na hora de guardar os cavalos na cocheira, na baia, esses funcionários, não vou nem chamar de profissionais dessa empresa, agrediram os cavalos. 11h43 da manhã, essa imagem está circulando nas redes sociais. Ouça só a revolta de quem grava o vídeo. O cavalo vai levando pasada, você está vendo ali? Para entrar na cocheira, o animal vai levando pasada no corpo, enfim. E essa imagem, claro, que repercutiu. Deixa eu conversar com a Jade. Ela está comigo ao vivo, está em Joinville, no norte do estado, até o momento que já foi apurado a investigação desse caso de maus tratos contra esses animais, esses cavalos por aí, hein, Jade? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo. É isso mesmo. Inclusive, Fernando, após a repercussão desse vídeo, a Federação Catarinense de Hipismo resolveu investigar, que mostra, sim, né, inclusive esse cavalo sofrendo essas agressões no Country Club de Joinville, que passou a circular nas redes sociais nessa semana. Na gravação, é possível observar um profissional do clube de hipismo, como você mesmo mostrou agora, e outras pessoas também agredindo o cavalo. Conforme a nota da Federação Catarinense de Hipismo, eles tomaram conhecimento do caso somente na quarta-feira, por volta das 10 horas, e a Confederação instaurou um procedimento administrativo e encaminhou as informações para os órgãos competentes. Ainda conforme a Federação Catarinense de Hipismo, há a possibilidade também desse profissional ser suspenso liminarmente e também está sujeito a pagamento de multas. Também em nota, o Country Club explicou que respeita o bem-estar dos animais e não compactua com o fato que foi filmado. O estabelecimento também informou que os agressores estão impedidos agora após a repercussão do vídeo, de entrar também no clube. A gente vai seguir acompanhando o desfecho desse caso. Essas são as informações. Eu volto com você, Fernando. Muito obrigado, Jade Olímpio, direto de Joinville. Vamos falar de estradas agora? Deixa eu perguntar para você, como é que está a sua rodovia aí? Passa na frente da sua casa, aí no seu bairro, rodovia estadual.
Pois bem, nós anunciamos aqui, você viu, investimento que o governo do estado pretende fazer em algumas rodovias de Santa Catarina, é o projeto Estrada Boa. Eu sei que você vem reclamando já há algum tempo das condições em algumas rodovias de Santa Catarina. Mas calma, a solução está chegando. E chegou já no primeiro ano de governo. Vamos lá. Estamos recebendo aqui eu e o Roberto Azevedo, secretário adjunto de Infraestrutura e Mobilidade, a quem nós agradecemos desde já pela participação, Ricardo Grando, para a gente explicar para Santa Catarina como serão esses investimentos, que são investimentos bilionários. Você está sabendo, Roberto Azevedo? Bilionário. Aliás, essa seria a primeira interessante pergunta, né? Porque vem de uma operação de crédito que o governo do estado já tinha com o Banco Mundial, né? Está tudo liberado? Está pronto para liberar esse dinheiro? Bom dia, Fernando. Bom dia, Roberto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, representando o governo catarinense. Um investimento importante, esse programa Estrada Boa. Nós tínhamos, Roberto, na autorização da Assembleia Legislativa, numa operação de crédito com o BNDES, né, de R$ 1,5 bilhão de reais. E esse montante será usado exclusivamente para implantação e restauração rodoviária. Agora, esse programa é muito mais amplo, né? Nós, dos cofres catarinenses, do dinheiro do contribuinte catarinense, nós investiremos 665 milhões nas revitalizações das estradas catarinenses. Então, é um programa bastante amplo, vai ultrapassar 2 bilhões de reais, né? E a gente pretende, obviamente, tirar Santa Catarina do buraco e a gente colocar num outro patamar. Muito bem. Secretário, a gente preparou umas telas aqui para o pessoal de casa poder acompanhar também a magnitude desse planejamento, desse projeto. O pessoal de casa entender, hoje a gente tem 131 rodovias estaduais com mais de 6.200 quilômetros. Gente, é muito chão, é muita rodovia estadual. Hoje, secretário, para a gente ir conversando e mostrando alguns dados aqui, dessas rodovias, qual é o percentual de rodovias que carecem de investimento, dessas 131 rodovias? Então, nós fizemos um levantamento nos últimos 2 meses, em junho e julho, levantamos 600 segmentos rodoviários que serão motivos de intervenção, né? Foram listados todos os 5.100 quilômetros em números redondos de estradas pavimentadas e 1.150 quilômetros de estradas não pavimentadas. Então, nós temos um mapa, vamos fazer a divulgação para a mídia, porque o pessoal ainda não teve acesso ao mapa de todos os segmentos rodoviários onde a gente vai intervir. Começaremos a marcação da pista já na quarta ou quinta-feira, para que a partir daí a gente comece a dar autorização para as empresas que farão as manutenções, né, para que a gente comece a agir. Então, o programa é bastante amplo, pega de Itapiranga, no extremo oeste, a Itapuá, né, no nosso nordeste, pega, obviamente, lá de Praia Grande, o último município nosso, lá do estado catarinense, na SC-108, até São Bento do Sul. Então, todas as regiões serão contempladas. Inclusive, a gente separou aqui na próxima tela exatamente o que o governo pretende fazer com o Estrada Boa. Aqui está, portanto, né, essa primeira informação que chega para a gente, de 60 rodovias a princípio beneficiadas, num total de 1.504 quilômetros, e aí o benefício para mais de 230 cidades. Isso começa quando, secretário? Então, já iniciamos na quinta-feira, dia 10, né, lançamos o programa Estrada Boa aqui na quinta-feira, né? O governador Jorginho Melo fez questão, obviamente, que a gente fizesse o lançamento aqui, que nós fôssemos ao interior do estado para dar a primeira ordem de retomada. O que é importante, Fernando, nós dizermos que essas 60 obras estão contempladas no programa do BNDES, ou seja, essas 60 serão de implantação e de restauração. Todas as rodovias catarinenses, as 131 rodovias, são objeto do nosso programa, ok? Por isso que esses 600 segmentos estão nesse panorama Seria total. uma segunda fase? Ok? Não, é na mesma fase. É que isso aqui diz respeito ao 1,5 bilhão que nós pegamos de financiamento. Já tem. A revitalização, que aí obviamente contempla toda a nossa malha viária, né? Daí os outros 665 milhões, beneficiando 231 cidades, mais de 20 mil empregos. A gente está muito acostumado a ouvir BR-163, lá no extremo oeste, a 285, Serra da Rocinha, temos a 280, 280, 470, 101, mas aí eu pergunto, estas rodovias, principalmente essas que serão recuperadas,
Tem alguma coisa, tem alguma proximidade com esta malha viária federal para dar um segmento? Porque não adianta ter a federal boa e a estadual ser um desastre. Bastante pertinente isso que tu coloca, Roberto. Para você ter uma ideia, a 283, que é uma rodovia que parte de Chapecó, passando pelo município de Ceará, indo até Concórdia. Ela anda paralela à nossa 282. Então, na nossa conversa com o governo federal, foi alocado 232 milhões para a execução de terceiras pistas na 282 e a 283 é uma alternativa. Uma rodovia que nós vamos implantar, que é de Angelina a São Pedro de Alcântara, né? Uma rodovia que dá a possibilidade, em havendo uma intercorrência na 470, né? Aí em Santo Amaro, que a gente tenha uma alternativa. Então, sim, essas rodovias têm que conversar para que, logicamente, a gente tenha a integração do sistema viário, seja ele catarinense, seja do governo federal. Muito bem. Vamos ver um pouquinho, então, dessas obras, desses investimentos? Próxima tela aqui para a gente ilustrar e a gente entender os detalhes, né? Aí está. Nesses 1.504, a ideia é revitalizar 1.000 quilômetros e eu coloquei aqui como 504 como novas rodovias. Podemos seguir com a próxima tela? E aí a gente já fecha o detalhamento das obras que vão acontecer. Então, a gente está falando de 3 pontos específicos, que é a implantação, a restauração e a revitalização. Aí envolve desde drenagem, correção de curvas, pavimento, sinalização, até mesmo a roçada e a recuperação do pavimento. Isso acontece tudo no mesmo momento, secretário? Tudo no mesmo momento, né? Demos o início na quinta-feira, como a gente já falou, né? A partir dessa semana ou da próxima estaremos indo com o governador Jorginho Melo para que a gente dê ordem de serviço daquelas estradas onde a gente já conseguiu equacionar a questão do projeto ou dos licenciamentos. E é importante dizer que, na realidade, nós temos uma experiência catarinense que é da restauração rodoviária, fazendo reciclagem do material, né? Isso é importante, isso apregou, inclusive, as instituições de crédito para que a gente possa, obviamente, ter uma intervenção ambientalmente mais adequada, né? Inclusive com a utilização de asfalto borracha. Muitos projetos que eram muito caros, a gente fez a substituição do pavimento rígido, ou concreto, pelo esse asfalto borracha, que é ambientalmente mais adequado, que dá uma durabilidade 50% a mais. Então, tudo isso acontece no mesmo tempo, né? Nós temos uma rodovia que já demos ordem de serviço, que liga Capinzal a Piratuba, um destino turístico conhecido nacionalmente. É horrível a rodovia, eu já estive lá, olha, então, inacreditável. As máquinas já estão na pista, 75 milhões já estão lá trabalhando e o ritmo será acelerado. Obviamente, começamos um pouco mais devagar, né? Pedimos um pouco de paciência, né, aos catarinenses, mas ao longo dos próximos 60 dias a gente vai acelerar e chegaremos, se Deus quiser, na estação verão, não mais na temporada, com as rodovias numa condição diferente. Secretário, esse senhor aqui, Fernando Machado e a Gabi, estão desde o início do jornal hoje do meio-dia dizendo, vai chover, vem pancada de chuva, é muita chuva, e aí a gente já pensa no buraco na estrada. Mas eu lhe pergunto, quando um rol de obras destas, tão importante, o esforço que o governo está fazendo, mais de R$1,5 bilhão, vai contemplar a futura manutenção desses trechos? Então, é importante a gente falar que nós estamos num processo de transformação da manutenção rodoviária em Santa Catarina. Esse programa, na questão da revitalização, a duração são 10 meses, onde a gente pretende tirar as rodovias hoje que estão no estado de regular a péssimo, colocar todas pelo menos de regular a bom, tá certo? Então, hoje 73% está de regular a péssimo. Nós queremos colocar 70% de regular a bom e muitas rodovias em estágio ótimo, né? Isso é um processo de transformação. Nós vamos mudar o modelo catarinense de manutenção rodoviária. Estamos em conversação já com o Banco Mundial para que os contratos sejam mais longos, que a gente possa melhorar a rodovia e após essa melhoria da rodovia em toda a malha, a gente consiga daí sim diminuir essa questão. O buraco tem que ser circunstancial, ele não pode ser sistêmico na rodovia. Então, acho que é um momento importante. Duas para fechar. Secretário, o critério para escolher as regiões é por gravidade, por situação crítica da rodovia e questões de acessibilidade. A gente cobra muito aqui passarelas, o espaço para pedestre mesmo, acostamento. Isso tudo também está contemplado? O critério de estabelecimento da prioridade foi grau de degradação do pavimento, né, demanda de tráfego, né,
se o projeto estava ok, se o licenciamento estava andando, se a desapropriação tinha iniciado. Obviamente que, principalmente nisso, Fernando, que tu fala, da questão da acessibilidade, da segurança do pedestre, é absolutamente importante. Nós temos muitas rodovias que estão dentro do perímetro urbano das cidades, isso é um processo natural, e a gente tem, então, muitos convênios, inclusive, com os municípios, com as prefeituras, para que, obviamente, a gente possa contemplar, colocar um dinheiro, e, governador Jorginho Melo, temos que fazer justiça. Antes nós resolvemos os problemas que são do Estado, a gente foi ao encontro dos municípios, para colocar o recurso naquela que era a angústia, a promessa, para que em muitas intervenções eles façam essa adequação. Muito bem. Queremos agradecer a participação aqui no estúdio do secretário adjunto de Infraestrutura e Mobilidade, Ricardo Grando, explicando esse grande pacote de obras que vai beneficiar as rodovias estaduais de Santa Catarina. Ficou claro, todas as rodovias devem receber algum tipo de investimento, então a região onde você está agora, a rodovia que você utiliza para ir para o trabalho, para levar o filho na escola, também vai ser revitalizada. Foram meses, anos de cobrança, mas vai sair, Roberto Azevedo. Tem que sair, né? Até porque, como disse bem o secretário Grando, o governador foi ao problema, não deixou o problema. E se você for em qualquer lugar, você vai se assustar com a situação de algumas rodovias estaduais. É muito complicado. Secretário, mais uma vez, muito obrigado, sempre à disposição. E a gente segue aqui com o nosso meio-dia. Gabi. Em Lages, hoje está acontecendo uma etapa importante do programa de regularização fundiária do município, o Regulariza Lages. Moradores do bairro Novo Milênio estão regularizando a entrega dos documentos para os seus terrenos. Por isso, vamos até lá conversar com a repórter Suiane de Lis, que está no local e vai trazer mais detalhes. Suiane, bom dia para você. Esse programa ele ficou mais de 4 anos sem acontecer, é isso? Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. É isso mesmo. Hoje está acontecendo, então, essa etapa tão importante da entrega dos documentos por parte dos moradores aqui do bairro Novo Milênio. É o primeiro bairro contemplado nesse reinício do programa Regulariza Lages. Serão, no total, cerca de 250 escrituras, que serão entregues para os moradores aqui desse bairro. Vou conversar com o secretário Gabriel, responsável, pela pasta do CEPLAN, que vai trazer mais informações para a gente desse programa que está sendo reiniciado, e é realizado totalmente pelos funcionários aí da secretaria. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Suiane. Bom dia, a Gabi, o Fernando, todos os ouvintes, os telespectadores, os catarinenses que estão assistindo o SBT. Primeiro que é um prazer falar contigo e, de fato, a gente trouxe a prefeitura lá do centro, decidimos trazer aqui para o bairro, nós estamos com nossa equipe, como vocês estão vendo, cerca de 5, 6 funcionários, claro que agora é meio-dia, o público já baixou aqui, mas é a fase de receber a documentação dos moradores para a gente poder fazer, então, a regularização de mais de 250 famílias aqui do bairro Novo Milênio. Processo que nós iniciamos lá em fevereiro, março, com o levantamento topográfico. Há um mês atrás, exatos, nós tivemos uma reunião, que foi nesse mesmo local aqui no bairro, reunião comunitária, explicando para as pessoas como iria funcionar todo o programa, qual é os passos da regularização. E hoje, então, na verdade, desde quarta, nós estamos aqui no bairro, com nossa equipe, com a estrutura da secretaria, para receber a documentação. Então, nós dividimos em horários, muito bem organizado, na verdade. Os moradores estão vindo aqui, trazendo todos os documentos necessários para poder, então, fazer a regularização do seu imóvel, que é tão esperado. Nós temos casos aqui que moram aí há 15, 20 anos, Suiane, e estão esperando aquele documento que, para quem tem a escritura, talvez não é tão importante, mas para quem não tem o documento que oficializa que aquele pedacinho de terra é seu, é muito importante. Tá certo, Gabriel. E os outros bairros, como que serão contemplados? Qual a programação aí da secretaria? As pessoas podem entrar em contato para pedir, caso, seja o caso da sua propriedade, necessite dessa regularização? Com certeza. Nós temos inúmeros terrenos em Lages que não têm regularização, que não têm escritura. Nós estamos retomando esses trabalhos, nós reorganizamos uma determinação do prefeito para a gente reorganizar e dar seguimento nesse trabalho da regularização. Portanto, nós estamos no Novo Milênio, nosso próximo bairro agora vai ser uma parte do bairro Morro do Posto. E você que está na sua casa, de repente, não tem a sua escritura, pode ir na Secretaria do Planejamento, ali no centro, na rua Aristiliano Ramos, ali no CEPLAN, como é muito bem conhecido. Nós temos uma ficha de cadastro, as pessoas deixam seu cadastro. É bom frisar que o cadastro não é a certeza da escritura, E aí a gente entra com toda a parte legal, burocrática, para a gente poder fazer a regularização, então, dos bairros que ainda não tem. Estamos seguindo um cronograma, inclusive tem uma parceria com o Ministério Público
público que a gente está fazendo para fazer a regularização do Novo Milênio, Morro do Poço e alguns outros bairros, mas é muito importante o trabalho de regularizar, de entregar a escritura, como já entregamos alguns dias atrás algumas escrituras, é muito importante o trabalho da Prefeitura, né, de melhorar a vida das pessoas. Certo, Gabriel, muito obrigada. Então, segue, né, até hoje essa entrega sendo realizada aqui e novos bairros devem ser contemplados. A previsão é que a entrega das escrituras aconteça no final desse ano, início do ano que vem, para os moradores aqui do bairro Novo Milênio, primeiro contemplado. São essas as informações, volto com vocês. Boa, Suiane, obrigada pelas suas informações, muito importante. Então, quem não fez a inscrição e precisa regularizar o imóvel, que faça para conseguir. É o projeto Regulariza Lages, que está acontecendo hoje e deve ser prorrogado para outros bairros, outras localidades. A gente espera que em breve. E agora vamos para Chapecó chamar o meu amigo Laércio, que está por lá fazendo os jogos, as brincadeiras do Agora é Tarde, agora na sombra, né, Laércio? Bom dia para você. Como que está a situação por aí? O que nós vamos ter no programa de hoje? Bem-vindo novamente. Bom dia, Gabi. Bom dia para todos ligados no SCC Meio-Dia. Gabi, hoje tem mais pé na estrada, o último em Chapecó, Gabi. Então, quem é da cidade tem que vir para cá, mas agora para o terminal urbano, que fica no centro da cidade, bem pertinho da praça onde nós estávamos desde terça-feira. Só que o tempo, Gabi, ele virou aqui em Chapecó. E a previsão é que tenha chuva na hora que o programa esteja no ar, a partir da 1h. Então, para não deixar ninguém molhado no programa, a gente veio aqui para o terminal urbano de Chapecó e, claro, no meio das pessoas que circulam por aqui e, claro, que assistem o A Tarde Nossa. Então, está todo mundo convidado para vir aqui para o terminal urbano da cidade de Chapecó para participar do A Tarde é Nossa, já 1h15 ao vivo para toda Santa Catarina. Tem prêmio em dinheiro, então, se você quer tentar ganhar, vem pra cá. Só não vou dizer pra você vir, Gabi, senão você vai chegar só amanhã. Mas daqui a pouco a gente tá ao vivo. Ô, Laércio, me diz uma coisa. Hoje é o último dia que você fica em Chapecó, inclusive, né? É o último dia que o programa A Tarde é Nossa vai estar na cidade fazendo essas brincadeiras ao vivo, é isso? Exato. Hoje é o último dia em Chapecó. A partir da próxima terça, nós vamos estar em Joinville. Lá em Joinville, para quem é de lá e da região, fica atento, ó. É na Praça Nereu Ramos. Praça Nereu Ramos, em Joinville. Nós vamos estar na semana que vem. Mas hoje é Chapecó, o último dia. E foi tão legal, Gabi, tá sendo tão legal aqui, receber o carinho das pessoas, né? Você tem visto isso no A Tarde é Nossa, a gente conversa isso nos bastidores. Enfim, então tá todo mundo convidado para aproveitar esse último dia de A Tarde é Nossa, aqui direto de Chapecó. Coisa boa, Laércio. Obrigada pela sua participação. Até daqui a pouco. Convidando o pessoal de casa, então, A Tarde é Nossa, a partir da 1h15. E moradores de Biguaçu, aqui na Grande Florianópolis, estão aguardando há mais de 2 anos pela reabertura total do mercado público do município. O espaço ele passou, gente, por uma reforma e aparenta estar em boas condições. Ainda assim, a estrutura segue fechada e sem uso. O Thiago Damos foi lá conferir. Vamos ver. A fachada até chama atenção pela arquitetura antiga e bem cuidada. Mesmo assim, as portas não abrem para a comunidade. Um espaço histórico que antes abrigava o comércio e era ponto de encontro para rodas de conversa, hoje está assim, sem movimento e completamente vazio. Esse espaço está fechado há mais de 2 anos, né? Esperamos que a administração aí dê um bom parecer para nós aí, porque é uma cultura na cidade de Biguaçu, é uma vergonha, né? O mercado público está fechado e esperamos que esteja funcionando ao público, né? Eles só falam que vai entrar um dinheiro para poder reformar o prédio, porque o prédio estava com problema de esgoto, não estava funcionando o banheiro, por isso foi fechado. Poderia ser aproveitado em várias outras coisas, no caso, né? E também é histórico, né, da cidade, né? Mercado público da cidade fechado. Acho assim que uma vergonha para a administração, né? Segundo a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, o fechamento do local se deu por conta de irregularidades, tanto na estrutura física como também em questões jurídicas.
Esse espaço aqui, desde a sua reinauguração em 2016, no meado de 2016, ele não funciona na sua plenitude, né? E quando veio a funcionar, existiu algumas ações jurídicas que envolvia ali, né, os locatários, até mesmo por algumas questões estrutural na qual envolvia o mercado público, né? Então, quando assumimos ali em 2021, a gente percebeu que existia algumas coisas do hidrossanitário que precisava ser resolvida, algumas ações jurídicas também. Então, entendemos por bem, na questão dos locatários, né, a gente dá um tempo e estruturar todas as ações do mercado público. A gente quer explorar isso e deixar esse espaço aberto para toda a comunidade. A gente sabe que no período que esteve aberto aqui, teve um uso indevido do DEC, na qual isso também envolveu uma ação jurídica e até um questionamento de muitos das pessoas do Poder Legislativo Municipal. Uma nova licitação já está em andamento para que o espaço volte a abraçar o público do município. Mesmo assim, alguns impasses têm dificultado esse processo. Esse processo licitatório hoje ele se encontra na Secretaria de Administração. Teve ali uma pausa ali referente à questão do DEC, né? Porque teve algum questionamento envolvendo o DEC. Então a Secretaria de Administração, junto ali com o setor da Procuradoria, entendeu dar uma pausa para a gente tentar reavaliar ali o trâmite para que isso aconteça da melhor forma possível. A gente se preocupa com a abertura, mas a gente se preocupa também em deixar isso de uma forma ampla, né? Na qual saindo o locatário para que ele possa estar fazendo a utilização do espaço, isso não venha dar nenhum entrave jurídico nem para a prefeitura e nem para o próprio locatário que vai estar aqui dentro do espaço do mercado público municipal. Embora as expectativas sejam otimistas, a data exata para a reabertura do local ainda não é certa. Como é um processo licitatório, é difícil a gente prever prazo, porque existe recursos, existe outras coisas, né? Mas se tudo correr bem, eu espero que daqui 1 mês e meio, 2 meses, a gente consiga ter os locatários e com isso a gente conseguir dar o pleno funcionamento aqui do mercado público municipal. Hoje a gente tem um DEC que é bem bacana, né? O DEC ele tem uma vista bacana aí para o Rio Biguaçu, a gente quer explorar isso e deixar esse espaço aberto para toda a comunidade. E a ideia é trazer a população aqui para ter mais contemplação, né, dessa vista e até mesmo trocar um pouco mais de experiência, de conversar e ter um espaço de qualidade aqui no nosso município, né? Enquanto isso, quem mora por aqui há muito tempo sente falta das atividades que o prédio do Mercado Público Municipal de Biguaçu proporcionava. A lembrança só reforça ainda mais uma única vontade, a de que o espaço seja reaberto e devolvido para a comunidade. A cultura, o lazer, né? As pessoas vinham aqui comprar as coisinhas, né? Tinha um movimento da população, né? Comprar para os comerciantes, para todo mundo, na verdade, né? Para estar ajudando todo mundo. Bom, se não tem, reclama. Aí, a reforma está pronta, o negócio não funciona. Está pronto, fechado e mais, sem manutenção, daqui a pouco não serve para mais nada. Pode reformar de novo. É falta de organização, hein, gente? Planejamento, de gestão. Vamos lá. Isso é dinheiro que está ali. Foi concluída a sessão do julgamento do processo de cassação do prefeito e vice de Itajaí. A sessão levou 9 horas. O resultado foi que processo arquivado. Os dois ficam. Deixa eu chamar a dona Cris Pinheiro, que está ao vivo comigo, com todos os detalhes da sessão. Ela acompanhou a sessão e como isso vai impactar a política de Itajaí. Prefeito e vice ficam. Vamos lá, dona Cris, como é que foi a sessão? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha. Como você falou, durou 9 horas, iniciou por volta das 5 horas da tarde. O processo, sim, foi arquivado contra o prefeito, né, Volney Morastone, e o vice Marcelo Sodré. Os trabalhos iniciaram ali, Fernando, com a leitura da denúncia que foi apresentada por um advogado em maio, e em seguida aí o relatório final da comissão processante e outros documentos solicitados pelos vereadores. Em seguida, os vereadores tiveram a oportunidade de se pronunciar por até 15 minutos e os dois advogados de defesa até 2 horas para fazer a defesa tanto do prefeito quanto do vice Marcelo Sodré. Os vereadores aí votaram nominalmente 4 infrações e era necessário pelo menos 12 votos favoráveis para levar aí a cassação tanto do prefeito quanto do Marcelo Sodré, que é o vice, mas a média favorável ficou entre 9 e 10 votos. Então,
o processo foi arquivado e agora o documento vai ser encaminhado para a Justiça Eleitoral. Volto contigo no estúdio. Muito obrigado, dona Cris. Então, o Morastone completa o mandato. Completa o mandato. Agora, eu acompanhei até as 2h04 da manhã, quando o presidente da casa encerrou os trabalhos. Eram 8 votações, porque eram 4 denúncias contra o prefeito, Volney Morastone, e 4 denúncias contra o vice, Marcelo Sodré, do PDT. Então, cada vereador teve que votar 8 vezes. E em 2 quesitos, pelo menos, em 2 denúncias, a primeira contra Morastone, aliás, a primeira contra Sodré e a 4ª contra moradores, deram 11 votos a 6. Por 1 voto, eles não foram afastados. Então, o que acontece agora? Acendeu a lanterna vermelha, laranja, amarela, todas as cores, para que eles cuidem da base na Câmara. Porque o erro nesse processo não é o fato de um cidadão ter proposto a ação, até porque é do jogo democrático e do jogo político também. É o prefeito não ter articulado e ter forças para impedir que o processo fosse adiante. Passou, mas bateu na trave. Então tem que ficar alerta e muitos vereadores votaram e disseram que Itajaí não merece isso. Aliás, impeachment ninguém merece. É a última alternativa, não a primeira. Muito bem. Prefeito e vice ficam em Itajaí. Vamos completar o mandato ano que vem. Tem eleição. Morastone já é reeleito, então não pode concorrer. Não pode concorrer. Não pode concorrer. Daqui a pouco o Roberto volta aqui no nosso meio-dia. Deixa eu ir para Criciúma agora, no sul do estado. Casas na área central de Criciúma, ao lado da Praça do Congresso, tem chamado a atenção por conta do estado que se encontram. Quer ver? Abandono. Vou para lá agora conversar com o nosso Maicon Marinho, que tem todos os detalhes. Agora, 12:12. Ali na Praça do Congresso, a gente viu essa semana que a Praça do Congresso está sendo revitalizada. Vai ser entregue agora até o final do ano. E as casas? Que casas são essas? Por que estão abandonadas numa área tão nobre da cidade? E o que vai ser feito, hein, Maicon Marinho? Bom dia. Bom dia, Fernando. Pois é, vou trazer essas informações, mas antes deixa eu me situar. Eu estou aqui na rua Engenheiro Fiuza da Rosa, uma das ruas laterais aqui da Praça do Congresso, como você falou, e o que tem chamado a atenção por aqui são algumas casas lindas que ficam rodeadas por prédios aqui na área central. Eu pedi para o Isaac mostrar para vocês. São essas casas lindas, com árvores também bem antigas. Essas casas aqui na região, elas têm pelo menos 80 anos e são da década de 40. Elas pertencem à União, só que elas estão sob jurisdição do Exército. Só que a partir dos anos 90 é que essas casas passaram do Ministério das Minas de Energia para o Ministério de Defesa. A última casa entregue, as últimas casas entregues, na verdade, foram em 2020. Mas 2 casas têm chamado a atenção por conta do estado que elas se encontram de abandono. Vou precisar aqui mostrar pra gente, na nossa esquerda aqui, ó, essa casa ali. O telhado praticamente está caindo e quem vê de fora, a casa está realmente abandonada. Por esse motivo, a gente esteve lá no Exército e a gente conversou com o Tenente Coronel Eduardo Moraes, que ele é comandante do 28º GAC, que nos falou por que as 2 casas se encontram nessa situação. Olha só. Nós recebemos recentemente 2 casas dessas, em um estado de degradação bastante avançado, porém, desde que nós recebemos as casas, estamos fazendo um trabalho com engenheiros. Nós não temos engenheiros do 28º GAC e quem faz esse trabalho é a Comissão Regional de Obras da 5ª Região Militar, que é sediada em Curitiba. Então nós recebemos o laudo relativo a essas casas e devemos recuperá-las. Mas para recuperá-las, nós temos que cumprir a legislação e temos que cumprir também as formalidades que a administração pública exige. Então nós estamos aguardando o projeto de recuperação delas para dar prosseguimento na licitação. Assim que for realizada a licitação, a empresa vencedora irá executar as obras e nós sim iremos recuperar as 2 casas. Como o comandante falou, então existe todo um projeto de recuperação, as casas não vão ser demolidas. Como eu falei, essas 2 casas, de fato, estão chamando a atenção aqui no centro de Criciúma. Uma coisa que é interessante, Fernando, é que quando os militares usam essas casas, eles assumem também a manutenção dela, sendo que a parte estrutural acaba ficando por conta do Exército. Dessas casas que pertencem hoje, estão sob jurisdição do Exército, apenas um civil está usando uma dessas residências. A casa mais deteriorada vai receber, então, uma visita técnica, que é essa casa que o Isaac está mostrando, da Comissão Regional de Obras da 5ª Região Militar, de forma a realizar um estudo mais aprofundado para um projeto de recuperação.
Então, claro, a gente vai acompanhando e vai mostrando os próximos passos assim que acontecer a recuperação dessas casas que são históricas aqui no centro de Criciúma. Eu volto contigo no estúdio, Fernando. São históricas, mas precisam ser cuidadas, né, Maicon? São históricas, mas desse jeito aí é preferível que não tenha. Área nobre da cidade. Tanta gente precisando de casa, né? E o Exército com essas que estão aí, ó, de uma situação deplorável. E até a questão de insegurança. Obrigado, viu, Maicon, por repercutir e que as casas passem por uma reforma. Se ninguém quiser, eu quero, Gabriela. Eu banco a reforma lá. Não seria um mau negócio, né? Exército, eu banco a reforma lá e fico pra mim. O que você acha? Vamos pegar uma de cada lá? Boa ideia. Praça do Congresso ainda, área nobre da cidade desse jeito aqui. Aí a prefeitura cuida da rua, cuida da praça e a casa do Exército fica daquele jeito. Vamos seguir. Obras na principal rua do bairro Itoupavazinha, em Blumenau, exigem atenção dos motoristas. A rua está passando por manutenção, que deixa o local com um trânsito um pouco complicado. Um pouco complicado. Por isso, o nosso PC está lá fiscalizando a dupla de milhões. O PC e o Marquinhos Fernandes percorrendo as ruas de Blumenau, sempre ao vivo. E aí, PC, como é que tá o trânsito? Nesse momento aí eu tô percebendo que tá fluindo, mas também é meio-dia, né, Fernando? Meio-dia 16, horário de pico, isso aí deve ser uma confusão, hein, ô PC? Fernando e Gabi, meio-dia e 16, 28,7 a temperatura, com sensação térmica de quase 30 aqui em Blumenau. Nós estamos na rua Frederico Jensen, principal corredor de serviço do bairro Itoupavazinha. A gente já esteve aqui, o SCC Comunidade já ouviu os moradores que pedem por um asfalto novo. Porque esse que está aqui, ó, o Marcos Fernandes mostra agora no detalhe, é um asfalto castigado, envelhecido, com várias falhas, irregularidades, buracos, remendos. Olha só, não tem como andar em um asfalto assim, né? As condições são precárias por aqui. E olha, o trânsito é pesado, viu, Fernando? Agora, na hora do meio-dia, ele ainda até dá uma aliviada, vamos dizer assim, mas muitos motoristas, muitos caminhoneiros utilizam a Frederico Jensen como uma rota de fuga da BR-470. É uma rota alternativa e é uma obra que começou em junho para colocar um asfalto novo em todo o trecho e novas calçadas. Essas obras exigem atenção dos motoristas, tem momentos com siga e pare, por exemplo, obras que vão levar 12 meses. E também exige atenção dos pedestres. Vou mostrar aqui, ó, porque tem vala aberta. Marcos Fernandes, mostra lá, ó, tem vala aberta para colocação de uma nova tubulação. E aqui ao lado, Marquinhos, vamos mostrar. É o espaço que sobra para as pessoas, para os alunos, para os estudantes passarem. É uma travessia estreita, também perigosa, sem qualquer tipo de proteção para os pedestres, como o Murilo, que é estudante aqui da escola Evelásio Vieira. E aí, campeão? Passar por aqui é um desafio todo dia? Sim, principalmente quando chove, fica bem barrento aqui e a gente se preocupa porque todo dia a gente vem aqui e fica um perigo, porque às vezes os caminhões passam a alta velocidade, os carros, e por exemplo ali do lado, antes era pior porque tinha um morro e a gente ficava preocupado. E agora piorou ainda mais por causa dessas obras, que tá numa estação chuvosa, né? Aí quando chove piora cada vez mais. E vocês, para fugirem da lama, a gente vem aqui mais pro asfalto, né? Dividem espaço com os veículos. Exatamente. E a gente se preocupa com isso, porque é perigoso. E a sua mãe fica preocupada todo dia. Sim, sim. E principalmente quando eu chego todo sujo em casa, aí não... Quem que lava o tênis lá, você ou sua mãe? Sou eu, né? Boa, garoto. Boa, nota 10 aí. Mano, obrigado pela sua participação. Deixa eu só chamar a atenção para esse detalhe aqui, ó, do morro do outro lado. Os pedestres que passam por aqui ficaram sem alternativa, viu? Porque ali, lá em cima tem uma escavadeira, ó. Mas ali não é a obra pública, é uma obra particular. Um condomínio residencial vai ser erguido aqui, vai ser construído. E olha só quanto barro desceu por conta dessa escavação, desse serviço de terraplanagem. E aí, o passeio público ali já era, né? Então, sobre essa reivindicação da comunidade, o Marcos Fernandes vai mostrando aí no detalhe para você, tem essa vala aberta que os motoristas precisam ter atenção, os pedestres ainda mais. A prefeitura diz o seguinte, esse trecho aqui, que está em obras, é uma reivindicação da comunidade, aqui na Frederico Jensen, contempla o quê? Pavimentação asfáltica, um asfalto novo, perdão Marquinhos, acabei pisando no teu fio aí, né? Me perdoa. Olha só, novo asfalto em todo o trecho e implantação de calçadas, desde a rotatória da rua Professor Jacob Nachen até a Cristiano Karsten. O município pede paciência e atenção aos motoristas e pedestres também,
Segundo a nota, não se faz obra viária sem escavar e sem provocar impactos, que muito em breve estarão solucionados. Bom, o investimento aqui será de 12 milhões e 400 mil reais e a obra deve ser concluída até junho do ano que vem. E nós, suados, voltamos ao estúdio. Passando calor, sujando o pé, mas com a informação precisa, PC. Muito obrigada aí pelo seu esforço. É quente, hein? É quente. Obrigado, PC. Obrigado, Marquinhos. Ó a comunidade agradecendo lá. O PC tá cobrando obra que vai sair. Vamos rodando com o microfone na região de Blumenau. Seguimos por aqui porque agora é hora de falar de Joinville. É isso, a Secretaria de Educação de Joinville disponibilizou novas vagas nos centros de educação infantil da cidade. São mais de 300 vagas, viu? Atenção, você que mora em Joinville, tem filho pequeno e precisa de uma vaga. A Jade Olimpo está ao vivo com as informações e vai explicar pra gente como fazer para se candidatar. Tem um prazo para fazer essas inscrições? Boa tarde novamente, Jade. Boa tarde, Gabriele. Tem sim, até o dia 21 de agosto, do meio-dia, estão disponíveis essas vagas nos centros de educação infantil. Ao total, são 398 novas vagas. Ao todo, também são 100 vagas para turno integral e 298 vagas para turno parcial, Gabriele, distribuídas em 33 unidades aqui de Joinville. Podem concorrer crianças do berçário com 4 meses e completos, né, de 1 ano e 11 meses também. E o maternal de 3 anos e 11 meses também podem concorrer essas vagas. A lista completa de vagas, para quem se interessar, está disponível no site da Prefeitura de Joinville, joinville.sc.gov.br, e também pela Secretaria de Educação. Os pais e responsáveis das crianças devem conferir também o edital e acessar o quadro de vagas para verificar as opções desses centros de educação em cada bairro também, assim como as vagas disponíveis para a faixa etária do aluno. Então, para reforçar, joinville.sc.gov.br, 398 novas vagas aqui para centros de educação infantil. Eu volto com você, Gabriele. Obrigada, Jade, pelas suas informações. Não só devem ter mães interessadas, como precisando urgentemente de uma vaga para conseguir trabalhar e ter onde deixar o filho. Agora vamos ver um recado da Cibele Fávero, do SCC News. Oi, Fernando. Oi, Gabi. Cibele Fávero aqui. Sextou e é claro que a gente vai encerrar a semana deixando o nosso telespectador bem informado. Logo depois das novelas da tarde tem SCC News. E olha, a gente vai mostrar para você um projeto que levou o talento das crianças de Criciúma à Europa. É isso mesmo, um projeto muito bacana que vai levar as crianças a se apresentarem na Itália. É claro que a gente conta essa história para você e traz outras notícias às 7h30 da noite, logo depois das novelas da tarde. Eu espero todos vocês. Até lá! Obrigada, Ciba. Gente, vocês lembram daquela história do bebê que caiu de uma janela em Bombinhas? Ele acabou morrendo. Vamos até a redação do SCC10 conversar com a Ana Paula Bittencourt, que vai atualizar para a gente essa situação. Ai, Ana, infelizmente ele não resistiu, né? Infelizmente, Gabi. O bebê, então, como você falou, Gabi, de 9 meses, que caiu do 2º andar de uma residência nessa quinta-feira na rua Gaivota, em Bombinhas, e infelizmente morreu no hospital na noite de ontem. A direção do Hospital Infantil Pequeno Anjo, para onde o bebê foi transferido, confirmou a informação agora de manhã. A mãe, né, do bebê morava com outras 4 filhas além do bebê. E ela relatou à Polícia Militar que estava com a criança na cama, enquanto as filhas mais velhas se arrumavam para ir para a escola. Nesse momento, ela se levantou para pegar uma roupa para trocar o bebê e no intervalo, nesse curto intervalo de tempo, o bebê levantou da cama, ficou encostado, então se escorou nessa janela basculante e caiu sobre um telhado e depois no chão. Uma tragédia, né, Gabi, para essa família lá de Bombinhas, com a perda de um filho num acidente como esse. Os detalhes aqui no nosso portal scc10.com.br. Nossa, muita tragédia mesmo. A gente, como mãe, fica com o coração partido. Um segundo ali de descuido pode, né, custar muito, custar a vida do bebê. É um segundo mesmo, né, Gabi?
Me diz uma coisa, aquele caso, vocês também lembram de casa, eu acredito. Daquela mulher suspeita de matar o marido, que escondeu o corpo dele no freezer. Ele parece que foi solto, né, Ana? Ela parece que foi solta, né, Ana? Isso mesmo, Gabi. A mulher, então, suspeita de matar o marido e esconder o corpo em um freezer. Esse caso aconteceu em Lacerdópolis, no meio oeste, em novembro do ano passado. Ela recebeu um habeas corpus e foi solta na noite dessa quinta-feira. Segundo o advogado dela, o Marco Antônio Vasconcelos, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que não havia mais requisitos para mantê-la em prisão preventiva. Ela alegou que foi legítima defesa, né, Gabi? Então, que ele teria batido nela, então por isso ela cometeu esse crime. A suspeita, então, agora precisa comparecer mensalmente em juízo para justificar trabalho, comparecer em todos os atos do processo e durante 90 dias ela será monitorada com tornozeleira eletrônica. Todos os detalhes desse caso também estão aqui no nosso portal scc10.com.br. É isso, Ana. Obrigada pelas suas informações. Gente, acessem scc10.com.br. As principais informações, notícias aqui de Santa Catarina, tudo você confere no SCC10. Atenção, moradores de Navegantes e região. Está sendo, gente, organizada uma audiência pública para discutir as possíveis irregularidades cometidas ali pelo ferryboat, que faz a travessia entre Itajaí e Navegantes. A Cristiane Pinheiro está ao vivo na frente do ferryboat e vai trazer outras informações. Cris, bom dia para você. Quando e onde será realizada essa audiência? Bem-vinda novamente. Bom dia, Gabi. Sim, a audiência vai ser realizada na Câmara de Vereadores de Navegantes, que se localiza na rua Ezequiel Antero Rocha, 315, no centro de Navegantes, na segunda-feira, dia 28, a partir das 7 horas da noite. Lembrando que a Câmara possui espaço apenas para 50 pessoas, então é importante, quem estiver interessado em discutir informações sobre o ferryboat deve chegar cedo, viu? A audiência foi solicitada pelo deputado Napoleão Bernardes, aprovada pela Assembleia Legislativa. Durante o encontro, devem ser discutidos assuntos como a falta de pagamento por PIX, cartão de crédito, débitos, assim como a gratuidade para pacientes renais crônicos. Além dos parlamentares municipais, devem participar dessa audiência representantes do Governo do Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, como eu já falei, Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, o deputado, comunidade e também já foi convidada a empresa, representantes da empresa também devem participar desse evento. Lembrando que a empresa administra aí o ferryboat há 40 anos, nunca houve uma licitação, foi aberta uma em 2014, mas foi cancelada por irregularidades pelo Tribunal de Contas. Agora tem mais essa oportunidade da comunidade, junto com a empresa, governo do estado, assembleia, discutirem novamente as situações do ferryboat que faz a travessia, como você sabe, entre Itajaí e Navegantes. E a gente vai aguardar. Eu volto contigo, Gabi. Com certeza, Cris. Vamos aguardar e seguir acompanhando essas informações. O ferryboat é muito importante aí para as duas cidades, né? E a gente, é claro, vai ficar sempre de olho em tudo que acontece por aí. Obrigada pelas suas informações. Agora é hora de SBT Comunidade. A revitalização da Praça da Ponta do Pitoco, na Lagoa da Conceição, aqui em Florianópolis, não caiu na graça dos moradores do local, que, segundo eles, não foram consultados sobre as obras feitas. Por isso, nós fomos ouvi-los. Quem traz mais detalhes é a repórter Angélica Varaschini. Vamos ver. Na Ponta do Pitoco, na Lagoa da Conceição, está acontecendo a obra de revitalização de um espaço de área verde, muito frequentado pela comunidade. Porém, os moradores não estão gostando muito das mudanças. Esses tapumes não mostram o que tem aqui atrás. Uma área verde, a única área verde da Lagoa da Conceição. E a comunidade, se reuniu, porque eles querem que essa área permaneça assim, verde. Mas por que esse espaço é tão importante? Um lugar que traz paz, né? Te integra com a natureza. Bem-estar. Vida. Diversidade. Uma oportunidade de conexão com a natureza. Houve uma ingerência do poder público contra a natureza local.
Contemplação. Meio ambiente. Mais verde. Esportes. Qualidade de vida. Liberdade. Contato com a natureza e desenvolvimento. Muito relaxamento, meditação, verde, verde, verde. Natureza, lazer. Um enorme gramado na beira d'água é um sonho de qualquer um. E tudo isso pode não mais existir, e isso aconteceu sem ninguém ouvir a comunidade. Nós acordamos um dia e demos de cara com toda essa estrutura montada. Ninguém sabia nem que estaria sendo feito, né, um planejamento para uma reforma da praça. Uma área com muita grama, árvores e um local aberto para a família passar o dia e levar os animais de estimação. Além de um local muito usado para a prática esportiva. Circulo aqui diariamente, almoço aqui perto, minha família é toda da região, e eu percebo que existem muitas atividades, desde que eu sou criança, que acontecem aqui na praça. São dezenas de esportes, slackline, yoga, as pessoas vêm meditar, fazer piquenique, as crianças da escola circulam aqui. Majoritariamente ele tem vida e não se pode revitalizar o que já tem vida. Ela representa muito, principalmente por ser esse espaço verde e que a gente não quer ver o concreto nela. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Uma acessibilidade melhor? Com certeza. Talvez um banco, mas precisa conversar com a comunidade. E essa é a principal reivindicação dos moradores da Lagoa. Eles querem ser ouvidos e que o verde natural permaneça. Essa é a nossa incomodação. Nós não fomos ouvidos, nós achamos que tem que ter melhorias aqui na Ponta do Pitoco, mas não uma descaracterização gigante como estão fazendo. Estão trocando o gramado pelo concreto. Isso nós não queremos, nós queremos opinar, queremos escolher, queremos participar na decisão do que vai ser feito aqui na Ponta do Pitoco. Segundo o que consta no projeto, o intuito da obra é ampliar os espaços de lazer com acessibilidade no entorno da Lagoa da Conceição. No local haverá uma quadra de beach tênis, pet place, academia e parque infantil com equipamentos inclusivos. As áreas de contemplação ali da paisagem, a melhoria também dos esportes náuticos, e ainda os esportes de praia, como o beach tênis e vôlei de praia. Então, o grande objetivo da Prefeitura é dar uma infraestrutura adequada, melhorar a condição de uso. A comunidade quer sim o progresso e as melhorias, mas sem trocar o verde pelo concreto. A gente quer que a praça se mantenha, né, com as suas principais qualidades, que é esse gramado, essa grande extensão de área verde de gramado e principalmente as nossas árvores. A preocupação é que essas mudanças terminem com a praça e com o que ela proporciona para quem a frequenta. Esse projeto vai tirar completamente da comunidade a possibilidade de conhecer, crescer e viver o esporte. Esse lugar aqui, ele permite a conexão com os esportes, com outras pessoas, consigo mesmo. E com tudo isso, o que a comunidade quer? Que parem as obras já! E o pedido foi atendido. Os moradores e frequentadores da Ponta do Pitoco tiveram uma reunião com o secretário Rafael Heinem e demais lideranças e autoridades. No encontro, ficou decidido que serão suspensos os trabalhos relativos à implementação dos equipamentos públicos, quadra de beach tênis, pet play de parquinho e também outros segmentos também na construção de calçadas e decks de madeira e árvores também serão arrancadas, não serão arrancadas. Depois disso, um novo estudo deverá ser realizado pelo município e repassado aí para a comunidade. Está acontecendo no Rio Grande do Sul um dos maiores festivais culturais do Brasil. É o Festival de Cinema de Gramado. Vamos para Gramado, Fernando, tomar um chocolate quente, ver como que está o clima por lá? Vamos lá! O evento termina neste sábado com uma grande cerimônia de premiação. Por isso, a Bruna Colossi está com a gente ao vivo aqui para toda Santa Catarina. Está em Gramado neste momento. Oi, Bruna! Olha o tapete vermelho. Muitas estrelas já passaram por aí, Bruna. Bom dia. Oi,
Oi, gente. Oi, Gabi. Oi, Fernando. Coisa boa estar com vocês. Oi, povo de Santa Catarina. Muitos artistas já passaram por aqui. Afinal, uma semana de festival já se passou. A cidade aqui de Gramado bombando. Já normalmente é movimentada, mas agora fica muito mais. E aqui nesse tapete vermelho, onde agora eu tenho o privilégio de estar passando, já passaram atores, atrizes, escritores ao longo dessa semana. Vamos trazer alguns nomes para vocês entenderem o peso que tem esse festival. A gente está falando de Ingrid Guimarães, que ontem recebeu o troféu Cidade de Gramado, Reinaldo Giannichini, Isis Valverde, Grazi Massafera, todos passaram por aqui. Também tivemos Léa Garcia, que esteve aqui com a gente, que infelizmente acabou falecendo aqui em Gramado na terça-feira, mas foi uma das homenageadas aqui do festival. E esse festival é muito conhecido, é muito famoso e ele continua. Inclusive, a gente vai mostrar para vocês, a movimentação agora ainda é tranquila, mas daqui a pouco começa a aumentar. E esse que vocês veem ao fundo é o Palácio dos Festivais, onde a partir das 2 da tarde começa de novo a mostra dos filmes. E hoje à noite tem entrega de troféus. O Eduardo Abelim, para Lucy Barreto. Também temos o Kikito de Cristal, que vai ser entregue para a atriz Alice Braga. E também o Oscarito para a atriz Laura Cardoso. Tudo isso hoje à noite, porque a programação vai continuando. E como vocês falaram ali no comecinho, amanhã, então, amanhã à noite, será o grande momento da premiação, onde muitos famosos, então, devem retornar aqui para o tapete vermelho, atraindo turistas do Brasil inteiro. A cidade que fica ainda mais pulsante. Tem muita gente que vem e fica aqui do lado desses gradis. Agora a gente vê que tem montagem, né? Ao longo do dia eles vão montando novos espaços e aí a galera vem pertinho para poder tirar uma foto, Antigamente era autógrafo, né? Agora é selfie. E aí o pessoal vem aqui para chegar mais pertinho dos seus atores, das suas atrizes preferidas nesse festival que realmente movimenta. Já foram 51 edições. E esse festival se mantém, então, com todo esse glamour, com toda essa beleza, evidenciando filmes nacionais, filmes também gaúchos, então trazendo grandes nomes de todo o cinema nacional aqui para Gramado. Ah, Bruna, que delícia, coisa boa, a cidade de Gramado, sempre maravilhosa, agora mais ainda. Obrigada pela sua participação, adoramos, viu? Rua coberta ali, Fernando, coisa linda, Bruna, né? Colossi no tapete vermelho, a estrela. E quando puderem... Quando puderem, apareçam, a gente toma aquele chocolate quente e come o chocolatinho também. Beijo pra vocês. Que delícia. Obrigada pelo convite e até uma próxima. Chocolate e o mate, né, Bruna? Bruna Colossi, obrigado. Participação ao vivo, direto do Festival de Cinema de Gramado, aqui no nosso meio-dia. Na região norte da capital, a Federação Catarinense da Indústria tem auxiliado uma escola a manter a alimentação dos estudantes de forma saudável. Isso através de uma horta comunitária. Vamos ver. Por aqui, a mão na terra é novidade. Mas os pequenos, principais responsáveis por isso, têm adorado. A gente cuida, a gente rega, a gente tira as partes que estão já mortas. Eu adoro cenoura, beterraba, alface, tomate, essas, assim, batata doce eu amo também. Na Praça Plácido Domingos de Souza, no bairro Saco Grande, a horta montada pelo Conselho Comunitário, em parceria com a Fiesc, serve para alimentar centenas de crianças que estudam na Escola Municipal Donícia Maria da Costa. O Conselho Comunitário do bairro Saco Grande conta com um projeto exclusivo para as crianças. São mais de 280 que estão inscritas e mais de 200 que participam ativamente todos os dias. Além da horta comunitária, onde elas é que colhem e plantam também essas verduras e vegetais, existem outras atividades envolvendo dança, música e também a prática de esportes. Quando a gente fez a revitalização da praça, eles deixaram esse espaço, a prefeitura deixou o espaço para a gente fazer a horta. Só que a gente olhava para ela e achava que isso aqui era mais cara de cemitério do que de horta, porque só tinha os túmulos. Hoje a gente colhe o que as crianças plantam, elas cuidam, elas tiram o matinho, elas regam todo dia de manhã e à tarde, e todo dia as cozinheiras com elas vêm aqui, pegam o alface e a gente leva para fazer a salada. Além de pagar os materiais para construir a proteção da horta e proporcionar as mudas que foram plantadas, a Fiesc também trouxe um profissional para ensinar as crianças a fazerem o trabalho. Nós contamos com uma parceria do Senar, que trouxe um instrutor. Nós trabalhamos 2 dias, eu também coloquei a mão na massa, 2 dias para construir a horta e ele passou toda a orientação de como regar, como plantar, como manter a estrutura. O projeto foi sucesso absoluto
e outras hortas comunitárias devem ser implementadas pela Fiesc em Florianópolis. Uma realização, né? O nutricionista tem esse trabalho, tem essa missão de estimular uma alimentação saudável e conseguir ter essa receptividade, para mim, é uma satisfação enorme. A sexta-feira começou com sol, mas ao longo da tarde as nuvens devem aumentar no estado, trazendo aí pancadas de chuva. Isso entre o final do dia e a noite. Essa chuva ela começa nas regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. Isso por conta de um avanço de uma frente fria. Muita atenção, gente, por causa de um ciclone extratropical que está se formando na Argentina e no Rio Grande do Sul, alguns reflexos terão aqui no estado de Santa Catarina. Em alguns momentos, a chuva pode ocorrer, inclusive, de forma intensa e acompanhada aí por temporais isolados, com raios, rajadas de vento e granizo, o que deixa o risco moderado a alto para ocorrências relacionadas aos temporais. O vento ele vai ganhar força. Do oeste aos planaltos, as rajadas de 35 a 40 km por hora, mas podem ficar acima dos 70 km por hora. Isso pode causar destelhamentos, queda de galhos de árvore e também de energia elétrica. As máximas nesta sexta-feira, elas ainda são altas. Passam dos 30 graus no sul do estado, Vale do Itajaí, chega aos 30 graus no norte aqui de Santa Catarina. Meio oeste, oeste fica ali entre 26 e 28 graus como temperatura máxima. Já no fim de semana, teremos uma variedade no tempo. Sol, chuva, momentos nublados, temperatura mais amena. O sábado, gente, ele começa com chuva e nuvens em Santa Catarina. Essa condição, ela melhora no decorrer do dia, com aberturas de sol. Isso por conta da chegada de uma massa de ar mais frio e seco. As temperaturas máximas para sábado não serão mais como hoje, elas ficam mais amenas. Como vocês podem perceber, no máximo 20 graus podemos registrar neste sábado aqui em Santa Catarina. Hoje podemos chegar a 33 graus, então vai diminuir um pouco a temperatura neste sábado. O vento segue intenso, rajadas de direção sudoeste e sul, variando entre 50 e 60 km por hora, do centro ao leste do estado. O mar ele vai ficar mais agitado do litoral sul a Grande Florianópolis. Ondas de sul-sudeste entre 1,5 m e 2 metros e picos até 2,5 metros. Já no domingo teremos ele de volta. O sol volta a brilhar com mais força entre poucas nuvens em Santa Catarina. Ideal, gente, para passear ao ar livre, aproveitar o dia. À noite, a condição é de uma chuva fraca e isolada no oeste, meio oeste, Planalto Norte e Litoral Norte. O vento ainda será intenso neste domingo, rajadas de 35 a 50 km por hora, do oeste ao litoral sul, o que deixa a sensação de estar ainda mais frio. As máximas para domingo, elas ficam 24 graus em Blumenau, Joaçaba pode ter 23 graus, assim como Criciúma e Joinville. Chapecó, 22 graus, Lages no máximo 18 graus para este domingo. O mar tem picos próximos a 2 metros no litoral sul e Grande Florianópolis e entre 1 metro e 1,5 m no restante do litoral. Tá aí a previsão do tempo completa para você planejar o seu fim de semana. E agora chegou a hora de esporte. Dominique já está por aqui e vai atualizar a gente tudo o que teremos de esporte no fim de semana, né, Domi? Isso mesmo, Gabi. Voltei pra gente sextar falando de esporte. Então já vou começar com a agenda dos times catarinenses no final de semana. Pela Série B, o Avaí joga contra o Tombense 3h30 da tarde na Ressacada. Já o Criciúma viaja até Itu para enfrentar o Ituano 5 horas da tarde, fora de casa. E a Chapecoense entra em campo no domingo contra o Novo Horizontino, 3h45 da tarde. Já pela Série C, o Brusque, já classificado, joga com o Náutico 4 horas da tarde e o Figueirense enfrenta o Volta Redonda 7 horas da noite, fora de casa.
Lembrando que o Figueirense precisa vencer os 2 próximos jogos e ainda assim depende de resultados se quiser se classificar para a segunda parte da Série C. E hoje tem convocação da seleção brasileira. Vai ser a primeira comandada pelo técnico Fernando Diniz. A lista é para 2 jogos eliminatórios da Copa do Mundo. Por isso, a gente vai ao vivo agora para o Rio de Janeiro, direto da sede da CBF, onde vai acontecer a convocação daqui a pouquinho, 2 horas da tarde. Boa tarde para você, Flávio. Boa tarde, Domi. Boa tarde a todos. A gente já está aqui na sede da CBF no Rio de Janeiro, aguardando o anúncio dessa lista, né? É a primeira vez que o Fernando Diniz vai convocar a seleção brasileira. É bom a gente deixar claro que o Fernando Diniz, ele está comandando a seleção de forma interina. A CBF já tem um acordo com o italiano Carlo Ancelotti para comandar o Brasil a partir do meio do ano que vem, que é quando encerra o contrato do técnico com o Real Madrid, o clube que ele comanda no momento. Como é a primeira convocação do Fernando Diniz, fica aquele mistério, fica aquela incógnita, né? Quem será que ele vai chamar? Será que ele vai chamar muitos jogadores do Fluminense? Que ele acumula as funções, né? Ele é técnico da seleção e também técnico do Fluminense. Às 2 horas da tarde, então, o Fernando Diniz vai anunciar 23 jogadores. Essa lista é para os 2 primeiros jogos das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, que acontece em 2026. Essa Copa vai ser disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A estreia do Fernando Diniz, portanto, acontece no dia 8 de setembro. O Brasil enfrenta a seleção da Bolívia no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará. E aí, 4 dias depois, no dia 12 de setembro, o Brasil volta a jogar pela segunda rodada e aí enfrenta a seleção peruana em Lima, capital do Peru. Tá um grande suspense aqui. Quem será que ele vai chamar? O Fernando Diniz já deu um indício. Disse que o Neymar é um pilar para essa nova era da seleção brasileira. Como já vinha sendo, todo mundo sempre chama o Neymar, os técnicos antecessores também, né? O Ramon contava com ele, o Tite, ele ficou um tempo machucado, não participou das últimas convocações, mas existe a expectativa, então, do nome do Neymar ser anunciado. A convocação às 2 horas da tarde, Doni. Obrigada, Flávio, pelas informações. E aí no Rio de Janeiro, a galera tá gostando do Fernando Diniz como interino da seleção? Como é que tá? Olha, existe uma grande expectativa pelo trabalho que ele fez no Fluminense. Ele foi muito bem no Tricolor Carioca, foi inclusive campeão estadual esse ano, batendo o Flamengo por 4-1 numa decisão. Isso causou uma boa impressão, por isso até foi chamado para comandar a seleção brasileira. Então a expectativa é muito positiva, porque o Fernando Diniz, ele tem um estilo de jogo diferente, né? Os times que ele comanda sempre predomina um toque de bola, um futebol desde a saída do campo de defesa, com muita troca de passes. Então a gente espera que a seleção brasileira vai adotar esse estilo de jogo, que é a cara do Brasil, com jogadores talentosos, para encaixar esse esquema do Diniz na seleção. É um início de trabalho, é a primeira convocação. A gente só vai saber exatamente se vai dar certo ou não aí quando a bola rolar no próximo dia 8, Brasil e Bolívia no Mangueirão. Doni. Obrigada, tá aí Flávio Vinick com todas as informações, direto da sede da CBF, as primeiras informações da convocação da seleção brasileira. E hoje também acontecem mais 2 convocações, que é da seleção pré-olímpica e também da seleção feminina sub-19. Então, todos os olhos estão voltados para o Rio de Janeiro, para a sede da CBF, então Flávio Vinick chegou aqui com as primeiras informações. E olha só que ação legal que acontece em Blumenau. Amigos que se unem pelo futebol e encontraram uma maneira divertida de brincar e, ao mesmo tempo, ajudar famílias carentes com doações de cestas básicas. PC tá chegando por aqui e conta direito essa história. Tem craque por aí, né, PC? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Domi. Só tem craque aqui, lendas vivas, são os amigos que se unem. É futebol solidário aqui. O pessoal se une para se divertir, praticar futebol e ajudar quem precisa. É uma aposta com cestas básicas envolvidas para famílias carentes. Cestas básicas que serão doadas para famílias que precisam de ajuda. E aqui está o Marcelo, que é o organizador do futebol solidário. São cobranças de falta, daqui de fora da área. E ele é o goleiro. A jogar contra o sol, mano.
A gente joga contra o sol, contra tudo, contra todos. O evento é solidário, mas eu vou fechar o gol, não vou dar chance. Então não vem pagar sapo aqui não. Coisa linda, esse é o Elvis, cover do Elvis Presley. Tá aqui o Maurício, o dono da Kombi. Tá preparado? Tomo, né? Vamos mais um desafio aí com o Marcelo aí pra dar uma cesta básica pro pessoal aí, carente aí, né? É calibrado, coisa linda. Aqui tá o Sávio, ex-jogador de futebol profissional. Jogou no São Paulo, no Cruzeiro, jogou no Goiás, no Avaí, no Joinville. Com o Sávio em campo, não tinha... Placar em branco. É, jogador. Pé calibrado, mano? Ao menos a gente tenta, né? Já treinamos um pouquinho e vamos vencer o Marcelo. Escolheu a bola? Sim, né? A bola, cada uma tem seu peso e para ser mais preciso tem que escolher. Boa! E olha só, esse é jogador caro, ó. Ninho Clave Música, tava com o celular agora há pouco aqui. Pessoal da Arábia tava te ligando, pessoal do Neymar. Da Nigéria também. Você tá bem, mano? Tá preparado? Tudo certo. E esse cabelo aí? Não, isso é importado. Cheio de estilo. Vamos pras cobranças, então. É um chute pra cada um, Domi. Atenção, o primeiro é o Ninho Clava. É músico e partiu pra cobrança. Na barreira. A Kombi é a barreira, viu, Domi? Segunda cobrança. Maurício. Quero ver, Maurício. Perna direita, bateu pra fora. Ih, Sávio, a pressão é toda sua agora, Sávio. Ex-jogador de futebol profissional do Avaí, do Joinville, do São Paulo, Cruzeiro, partiu, bateu. 0-0, não tem gol no SCC. Meio-dia, vem cá, Marcelo, vem. Corre aqui porque o tempo urge. Marcelo, é empate aqui. Ninguém ganha. Quem ganha é o futebol solidário, a solidariedade. Eu sabia que todo mundo ia tremer, é muita responsabilidade. Eu me preparei muito para esse momento, né? Os caras amarelaram, pipocaram? Amarelaram, cara, que coisa feia, né? Mas o que vale aqui é a ajuda. Ninguém perdeu aqui, todo mundo ganhou. Sentiu a pressão, Sávio? Principalmente tua, porque tu tá com o microfone na mão, aí a pressão aumenta. Deus abençoe, mano. Parabéns, pessoal. Show de bola. Futebol solidário é música, é futebol, é diversão e solidariedade. Domi. PC, não vou aceitar, não. Pede pra eles fazerem mais uma que eu quero essa bola no gol. Aí a gente finaliza aqui. Atenção. Atenção, a Domi tá pedindo, ela quer ver um gol. Vai lá, Marcelo, corre lá. Corre, a bola, cadê? Vamos preparar e organizar, então. Aqui estão as cestas básicas que serão doadas. E esse é um evento que acontece sistematicamente aqui em Blumenau, viu? E hoje a gente conseguiu reunir aqui o Sávio, que jogou no São Paulo, nos anos 80, jogou no Cruzeiro. Atenção, ele tá se ajeitando aqui. Vamos, Sávio, capricha, bota capricho na cobrança. Ficou de novo. Será que eu vou ter que ir lá, Domi? Será que eu vou ter que ir? Vai, Ninho, capricha. Pra fora do gol, Maurício, é com você então, mano. Estamos ao vivo aqui no SCC Esportes, para todo o estado. Vamos, Maurício! Passa muito perto, vai embora. Domi, eu acho melhor a gente devolver, porque nós temos horários a cumprir, hein? Valeu, PC. Eu queria ver você jogando uma, PC. Será que você consegue? Finaliza com você aí jogando uma. Ah, eu consigo, Domi. Vamos ver, que eu sei que você é jogador. Vai lá. Ui, cuidado do fio, PC. Vamos lá. PC na bola. Quero ver o craque do SBT. Paulo César se prepara, a corridinha. Tá lá! Aí! Que isso, botou os jogadores no chinelo. Gostei, PC, é isso aí. Tá aí pra vocês. Jogo de solidariedade. O PC mostrou que ele que é o craque da bola, hein? Muito legal a ação desse grupo de amigos que se une pra brincar, mas também pra ajudar o próximo. Agora nós vamos até o oeste do estado, porque teve chapecoense que faturou R$1.300.000 no Campeonato Mundial de Pôquer. É isso mesmo, o Carlos ficou milionário por ficar na 34º lugar entre mais de 10 mil jogadores. O repórter Felipe Bastos vai chegar agora e mostra pra gente esse novo milionário aqui do estado. E hoje nós vamos conversar então com o Carlos, ele que é natural aqui de Chapecó e faturou aí toda essa bolada de aproximadamente R$1.300.000 em um torneio de pôquer. Vai contar um pouco mais de detalhes pra gente, como que foi essa experiência, né, Carlos? Nós conversava também aqui, já não é a primeira vez aí que tu tá participando de um torneio como esse, que tu já vem também, já tem uma longa história também no pôquer, né? Explica um pouquinho pra gente isso aí. Certo. Isso, eu fui para Las Vegas, né, mês passado, fiquei um mês lá
E aí acabei conquistando esse resultado aí, foram 7 dias de torneio. Fiquei com o melhor da América Latina nesse torneio, acabei caindo em 34, tão pertinho ali, né, mas já deu uma boa premiação. Mas o primeiro eu pagava 12 milhões de dólares, mas fui muito bem, é um resultado assim que vem para somar mais ainda nas premiações que eu já tenho durante a minha carreira, que são 10 anos já de carreira profissionalmente, né, e mais alguns anos ali brincando, tentando levar como um trabalho antes disso, né, até me tornar um jogador profissional. Como que tu vê o pôquer hoje? Tu vê que é um mercado que está crescendo cada vez mais, que é um esporte que está cada vez mais sendo valorizado e divulgado também, Carlos? Isso. Aos poucos as pessoas vão dissociando o pôquer a jogos de azar, né? Que o pôquer, para quem não sabe, ele é um esporte da mente, regulamentado já junto com o xadrez, né? Então o pôquer ele cresceu muito no Brasil porque se criou muitos times e a partir disso muito estudo e se tornou muitos bons jogadores. Beleza, obrigado e parabéns aí. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Carlos. Falando um pouquinho dessa experiência também, dessa premiação aí que ele foi, né? Recebeu aí nesse último mês aproximadamente R$1.300.000 em um torneio mundial de pôquer. Parabéns para ele. Voltamos ao estúdio. Isso aí, já pensou, Gabi, você está com 1 milhão na conta? Nossa, nada mal, né? Temos que aprender a jogar pôquer. Pois é, eu não sei ainda, mas vou falar com o Carlos ali, vou mandar uma mensagem e pedir umas dicas. Boa, Dom, era isso por hoje? Por hoje era isso, agora só volto na semana que vem. Pra mim, sextou e pra vocês também, bom final de semana. Bom fim de semana, até segunda. Até, tchau, tchau. E depois do intervalo, a gente vai falar sobre as obras da rua Leoberto Leal. Também tem uma reportagem sobre um plano de saneamento básico aqui da capital. Voltamos já já. De volta nesta sexta-feira, tem transtorno no continente. Vem comigo, Grande Florianópolis. Uma obra em galerias pluviais está gerando transtorno ali na Avenida Leoberto Leal. Presta atenção, é São José. Thiago Damos comigo ao vivo agora aqui na tela do SBT para explicar o que está acontecendo por aí, hein, Damos? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você, para a Gabi e para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio-Dia. Olha, Fernando, a situação aqui está complicada, tanto para o trânsito quanto em relação ao que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Uma galeria pluvial rompeu e acabou tirando o trânsito aqui da região, né? Porque não tem como ninguém passar, por isso que a gente vai falar aqui com o secretário de Infraestrutura, Nardi Arruda, sobre essa situação. A gente conversou mais cedo já aqui, a gente chegou um pouquinho antes, e o secretário explicou pra gente que essa galeria, ela se rompeu ontem, né, secretário? E foi cedendo, é isso? Isso. Ontem, por volta das 2 horas da tarde, nós estivemos aqui com a equipe, trabalhamos até as 6 da tarde. Infelizmente, não pudemos fazer o serviço e ter concluído ontem, porque toda a tubulação de metro a 3,5 metros de profundidade, ela está toda ela rompida, obstruindo a passagem das águas das chuvas. Para fazer a troca da tubulação, nós iniciamos no dia de hoje com a via de Florianópolis sentido São José, interditada. Deixamos a vazão de Florianópolis, de São José para Florianópolis. Infelizmente, na escavação que nós fizemos ali por volta de 10h30 da manhã, começou a desmoronar também a pista que estava com trânsito. E aí nós tivemos que fazer toda a interdição da Avenida Leoberto Leal. E nós não temos previsão para a conclusão das obras, isso tem que deixar bem claro. Então, aquele que estiver no final da tarde pensando em se deslocar do centro de Florianópolis para São José pela Leoberto Leal, não utilize a via porque ela está totalmente interditada, não tem previsão de liberação. Nós, por determinação do prefeito Orvino, nós vamos ficar aqui até a madrugada. Tem previsão de chuva à meia-noite de hoje. Então, essa tubulação aqui, ela é da bacia aqui da Fulvio Vieira da Rosa. Se nós não resolvermos o problema hoje, nós traremos problema de enchente, alagamentos nas casas aqui com mais de 1,5 metro de enchente. Então, nós temos que dar condição de passagem das águas das chuvas. Nós temos que também mobilizar, já estamos mobilizados com rolo, com caçamba com bica corrida, com escavadeira, com os equipamentos necessários para a gente fazer o reaterro aqui também deste local.
Amanhã de manhã a programação é a gente fazer a conclusão do asfalto. Às 5 horas da manhã a equipe de limpeza da via também já definido. Então nós não sabemos qual o horário que nós vamos concluir os serviços, se nós vamos também poder asfaltar a pista amanhã de manhã em função da previsão de chuva, mas essas são as determinações, então nós só vamos sair daqui quando deixar ela, as 4 pistas, os 2 sentidos, em condição de trânsito e seguro a todos aqueles que aqui trafegam. Certo, secretário, obrigado pela sua participação aqui no SCC Meio Dia. Olha, Fernando, eu vou pedir para o Alexandre aqui mostrar para a gente também a situação do trânsito, né? Porque a gente falou que foi interditado, então aqui na Avenida Leoberto Leal a passagem está totalmente interrompida, o pessoal está tendo que usar esse outro acesso ali, aquela outra via, para poder ter uma alternativa para ir para Barreiros ou para a BR-101. Situação bem complicada, a gente segue acompanhando, é claro, amanhã a gente também traz mais atualizações sobre isso. Eu volto com vocês aí no estúdio, Fernando. Damos, muito obrigado pela participação, imagem ao vivo para você, hein? Tá acontecendo obra e o SBT tá ao vivo mostrando para você. Leoberto Leal, não dá, evite, vamos pro desvio. Está completamente fechada na região de São José e você vai vendo, estourou uma rede de água por lá, trabalho que vai durar toda essa tarde e também o início da madrugada, segundo a Prefeitura. Olha lá a lentidão no trânsito, foge da Leoberto Leal. Vamos seguir agora 1h04, depois da votação, da revisão do plano de saneamento básico da capital. Agora, a Câmara de Vereadores vai votar o Pacto do Saneamento, que irá trazer algumas diretrizes do que deverá ser executado pelos moradores e também pelos comerciantes. É um regramento do saneamento, o que você vai ter que investir, por exemplo, o que você vai ter que seguir. Bom, o Thiago Pires é quem vai explicar tudo pra gente na reportagem. No dia 11 de julho, foi aprovado na Câmara de Vereadores de Florianópolis a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. E como complemento ao plano, está tramitando neste momento no Legislativo, em regime de urgência, o Pacto do Saneamento Básico da capital. Para o líder do governo na Câmara, um projeto que dará maior responsabilidade ao Executivo. Só que o prefeito Topaz, ele entendeu a importância do saneamento básico do município, ele precisaria ter ações mais emergentes, mais imediatas, do que esperar apenas pela lei do saneamento básico. Dentre as principais ações do pacto está a obrigatoriedade de um documento comprovando a regularização dos imóveis. Criou-se um documento que você vai ter que ter uma DRE, tá? Esse é um documento que prova a tua regularização com relação ao esgoto. E você tem 18 meses para fazer isso. Onde existe o Se Liga na Rede, é muito mais tranquilo, você faz isso. É inclusive um documento que você é que vai colocar, é o dono do prédio, o dono da casa que vai colocar esse documento. E o que acontece? Se você, depois de 18 meses, você não tem esse documento, você vai começar a pagar um adicional na sua taxa de água. Para a vereadora Manu, a aprovação do plano de saneamento se fez necessário para a atualização diante do marco do saneamento, que impõe que até 2033 todo o país precisa estar com 90% do saneamento realizado e 100% do acesso à água. Agora, o pacto que será votado vem para contribuir ainda mais com a população. Inclusive pelo nosso contrato, que é direcionado e balizado pelo plano. Então, o plano foi votado. Agora, o pacto municipal que está aqui na casa, eu acho que ele é um envolvimento maior, ele traz um envolvimento maior da prefeitura, onde ela exige aí alguns instrumentos como o DRE, que é a Declaração de Regularização de Esgoto, onde a pessoa declara que está regular com esgoto, onde há possibilidade de conexão. Isso é importante porque se ela não estiver regular, foi flagrada numa denúncia ou ainda uma fiscalização do Se Liga na Rede, ela vai pagar multa e ter um prazo para regularização. Um ponto importante no pacto é a questão do plano de dragagem, e a possibilidade de fazer isso de forma distrital. Outra questão também que é muito importante é que quando a gente fala de saneamento básico, a gente fala de água, de esgotamento sanitário, de resíduo sólido e de drenagem, que é um problema muito grave aqui na ilha. A maré alta afeta muita gente. Então agora o plano de drenagem está obrigatório dentro do pacto e tem até 4 anos para ser construído pela prefeitura. Para os imóveis construídos em áreas onde ainda não exista a rede de esgoto, o pacto também responsabiliza o município na fiscalização. É aquela história, nós temos alguns edifícios que estão em área que não tem, se liga na rede. O que acontece? Eles têm que ter o equipamento próprio exatamente para fazer esse tratamento de esgoto e
Com isso, só vai haver a fiscalização, né? Você vai entrar com a DRE, colocando que você tem a declaração do esgoto. Se não for verdadeiro, aí a coisa muda, né? Há toda uma boa vontade da prefeitura, do prefeito, para que todos possam se ligar na rede e todos possam ter o seu tratamento. Lembrando que para a população de baixa renda, a prefeitura pode subsidiar o processo de regularização. O presidente da Câmara de Vereadores confirma que o projeto vai ser votado na segunda-feira por já ter passado por todo o trâmite interno. Será sim, será colocado em votação na segunda-feira. Inicialmente, o governo nos enviou a matéria com urgência para que estivesse no plenário em 45 dias, mas por haver emendas na Comissão de Orçamento, a gente colocou, aprovamos ainda na última quarta-feira, a urgência urgentíssima para que a gente colocasse segunda-feira em votação. O quórum é a maioria absoluta e eu tenho a convicção e a certeza que a matéria vai ser aprovada, porque a gente, como manezinho, como cidadão de Florianópolis, a gente entende a necessidade de fazer alguma coisa diferente pelo saneamento da nossa cidade. A gente sabe que a gente tem menos de 60% de cobertura do esgotamento sanitário e a gente não pode admitir isso na nossa cidade. A sessão ordinária da Câmara começa às 16 horas na segunda-feira. Roberto Azevedo, convidado de amanhã. Pois é, amanhã, Fernando, tem ponto e contraponto aqui no SCC-SBT e a gente fala tanto de dar prioridade, vamos investir no empreendedorismo? Pois é, o BRDE tem uma boa novidade para o pessoal dessa área. Acompanhe. O desafio para o microempreendedor é a questão da garantia, né? Por isso a importância. Nós hoje trabalhamos com alguns fundos de aval, como o caso do FGI, que é gerido pelo BNDES, como o FAMP, que é o fundo do Sebrae para micro e pequena empresa. Inclusive, recentemente, assinamos aqui com o Sebrae Nacional a renovação da nossa participação no FAMP, mas a gente entende que o BRDE tem que ter o seu próprio fundo, gerir o seu próprio fundo, com a participação também do governo do Estado, com a participação, naturalmente, das prefeituras, até para poder dinamizar o fundo, buscar recursos, inclusive, internacionais para o fundo. E semana passada, em Brasília, com o Banco Mundial, nós discutimos essas e outras questões, para justamente criarmos um fundo de apoio às micro e pequenas empresas que permita que a operação possa ser feita sem garantia real, apenas com garantia do fundo de aval, combinando vários fundos de aval, que hoje é aquilo que talvez mais inibe o acesso a crédito pelo microempresário. João Paulo Kleinubing, presidente do BRDE, amanhã às 19h30 aqui no SCC. Fernando, o logotipo do BRDE vai ter que mudar. Por quê? Aí você vai saber no programa amanhã. Roberto Azevedo, sempre com a política. Obrigado, Roberto. Olha, Balneário Camboriú é a primeira cidade do estado que conta com monitoramento por câmeras em todas as praias. É ou não é, Cris Pinheiro? O Corpo de Bombeiros de Balneário Camboriú agora mantém o monitoramento por câmeras em todas as praias da cidade, incluindo a Praia Central e as praias agrestes. São 11 câmeras que estão fazendo esse monitoramento, que visam, claro, oferecer ainda mais segurança para banhistas e veranistas. Os profissionais fazem o monitoramento aqui da sede do Grupo de Busca e Salvamento no Pontal Norte. Agora a gente quer seguir inovando, adicionando vídeo monitoramento expandido nas praias de Balneário Camboriú. E até porque a nossa preocupação com as praias agrestes é que em momentos de baixa temporada, quando a gente praticamente não tem banhistas naquele local, agora a gente tem uma segurança maior ainda para estar identificando pessoas que estão chegando nessas praias, e se elas começarem a adentrar o mar ou a gente vê alguma situação de risco, a gente já pode acionar imediatamente via rádio uma viatura que sempre está a pronto emprego ou uma embarcação que chega em poucos minutos pelo mar até lá, e também melhorar a segurança dessa pessoa. Vamos para o intervalo? Segura aí. De volta para agradecer a sua companhia ao longo de toda esta semana. Só mais meio período para a gente curtir o final de semana. Gabi, equipe, muito obrigado pela parceria. Você de casa, cuide-se, aproveite bem. E até segunda-feira, 11h30. É isso, obrigada, gente. Vamos juntos no A Tarde é Nossa.